Fala galera, diretamente de Londres, a gente está aqui no D&AD, o festival. A premiação acontece já há 55 anos, mas desde o ano passado ela virou um festival também, no formato tradicional. Então tem palestra, workshop, debate, uma série de coisas legais acontecendo. Começou já faz algumas horas e rolou um monte de coisa legal. O presidente do júri fez um discurso bem bacana e revelou isso aqui. Sim, pelo menos 50% do júri este ano é feminino. Aí teve uma palestra do Head of Design do Google Zhu, que é um cara muito bacana que revelou algumas fórmulas de brainstorming e formatos de se conduzir um processo criativo. And basically what I've done today is compress 8 hours into 1 hour of... O Google Zhu, no caso, é o birô criativo do Google. Ele é um dos caras mais antigos nessa estrutura e eu comprei esse livro dele. Depois teve a palestra do fundador e presidente do Kickstarter, que foi foda. Ele revelou uns números bem legais da plataforma, como a quantidade de grana e emprego que eles já geraram. You can see here it's very close to 3 billion world crossed. What happens afterwards? And what they found that there were 300,000 jobs. And of those, 91% go on to be completed. E como foi difícil manter a plataforma com a qualidade de conteúdo e projetos que ela tem até hoje, finalizando com uma provocação bem legal. When I think about our Netflix... Na verdade, duas. A estrutura é legal, é um lugar fechado, de 3 andares, onde são 4 espaços para palestras e debates e uma série de exposições e outras coisas perdidas por aqui. Aqui é o espaço dos patrocinadores, lá no fundo tem o Insta, aqui provavelmente tem uma produtora que eu não conheço e mais outros stands, tem um do Get ali. E depois eu mostro no detalhe cada um deles para vocês. Aí sem querer eu fui parar num painel da IKEA Foundation chamado Design for Impact, com esses feras aí que vocês vão conhecer. A Marta Thurn, que é uma sueca que cria abrigo para locais de conflito. E aí veio o holandês Richard van der Leken, que é o cara que criou e toca o What Design Can Do. Esse jogo já teve aí no Brasil umas 2 vezes. Então, além de contar um pouco de como o What Design Can Do surgiu, ele falou do desafio que está rolando agora, que basicamente é como o design pode ajudar na situação de refugiados pelo mundo. Deu alguns exemplos. Todo o briefing é baseado na jornada dos refugiados. Aí ele chamou o Dagan Cohen, que é um amigo dele, que entre outras coisas tinha esse sapato. E ele falou de um outro desafio que vai ser lançado o mês que vem sobre aquecimento global. E a ideia do desafio não é focar em parar o aquecimento global, isso também a gente precisa fazer, mas como a gente pode se adaptar, já que é uma realidade. Então, cada um vai gerar seus próprios briefings. Deu exemplos de algumas soluções, como um projeto que está rolando na Amazônia, onde os índios estão utilizando drones para monitorar as áreas de risco. E esse desafio tem prêmios. Para fechar, rolou uma entrevista com o Ben Priest, que é o fundador e CCO da Adam & Eve. A agência ganhou 7 Grand Prix em 3 anos e todos aqueles trabalhos legais da John Lewis e da Harvey Nicholson são deles. Ele contou um pouco do processo e de como a agência trabalha integrada, principalmente na hora de julgar as ideias. A Deb é uma das produtoras mais fodas do mundo e ano passado ela apresentou o Blackbird. E o que eles apresentaram ontem é um projeto que leva o Blackbird para um outro nível, dando a possibilidade de fazer render real time do 3D, ou seja, diferente desse render cinematográfico que eles usam. Isso é muito foda, saca só? Tudo isso rodando no HTC Live lá. Sem entrar muito em termo técnico, a gente está falando de poder mudar a configuração do carro enquanto o filme está rolando, poder alterar qualquer coisa dele. Tipo, todo montador tem um monte o seu, imagina você poder fazer isso num filme de lançamento. E hoje, no segundo dia do festival, ele vai ser mais focado em novas tecnologias. Começou com um café da manhã na Zone Digital, que é a maior agência digital independente de UK. Eles estavam cheios de traquitanas lá. Eles falaram bastante sobre a importância de se criar melhores conteúdos. Hoje o que a gente vê são muitas marcas preocupadas em fazer VR e poucas preocupadas em fazer um bom conteúdo que por um acaso funciona no VR. E saindo do VR, pulando para o AR, rolou uma palestra legal da Media Monks sobre realidade aumentada.
gente viu alguns cases e uns números interessantes sobre o crescimento da realidade aumentada nos aplicativos, principalmente pela evolução que o Snapchat deu para a IA e agora a atenção que o próprio Facebook tem dado para isso. E caso vocês tenham esquecido, o D&D é uma premiação e das melhores. Então aqui ficam expostos os vencedores que saíram boa parte hoje. Mas o que nenhum outro festival tem é uma área tão grande destinada a graphic design e book design. Muita coisa foda. E aí na parte digital fica sendo exibido os videocases em umas salinhas assim. Infelizmente não tem onde pesquisar. Dá pra ficar o dia inteiro aqui vendo esses trabalhos. Muita coisa boa como outros festivais, mas a qualidade de como o trabalho é mostrado é incrível. Rolou agora uma palestra com o Fredrik Andersen, que é o CEO da Vice Escandinávia. Fala um pouco de modelo de negócio, de como a gente tem que respeitar essa galera mais nova que está criando as empresas do futuro e a importância de deixar com que as mudanças culturais influenciem o nosso negócio e desafiar os modelos mentais. Também falou sobre o que acontece se a gente pensar primeiro na tecnologia. Tá ruim, né? Não adianta nada pensar mobile first ou VR first se a gente não pensar primeiro no conteúdo. E ele fechou dizendo por que ele acredita tanto na Vice e continua trabalhando lá. Eu nem queria falar muito de VR porque a galera fica pegando no meu pé, mas tem umas coisas da pesada aqui, galera. Saca só. Então a gente tem aqui, nesse espacinho, a Stink, a The1000 e aqui, galera, é a Smuggler, junto com a Here Be Dragons. A gente tá falando de 3 das produtoras mais premiadas do mundo, galera. Eu acabei de experimentar os 3. Pra vocês terem ideia, nenhum dos 3 estava no SSW esse ano. Meu, de novo, nesse espacinho, sem muita fila, são 3 das experiências mais legais que eu já utilizei, sem dúvida. Bom dia, galera. Esse é o 3º dia do D&D. Acabou de rolar uma palestra com o artista Mr. Bingo. E eu vou aproveitar esse último dia para mostrar algumas áreas que eu ainda não falei aqui. Então aqui é o D&D Next Photographer, em parceria com o Get Images. Tá rolando uma exposição para mostrar os fotógrafos, os novos fotógrafos em destaque no mundo esse ano. Aqui tem o espaço da Dalton Mag, onde dá para criar uns posters personalizados na hora. Bem legal. Aí tem o Get fazendo fotos da galera. A Adobe, que é o principal patrocinador do evento. E a Microsoft, que está apresentando aqui o Surface. E rolou agora uma das palestras mais esperadas do evento, que foi o Stefan Sagmaster. O cara é um rockstar, a palestra estava lotada e ele falou sobre a importância da beleza e de como esse termo foi ignorado pelos designers. Citou vários exemplos de situações e cidades que com a beleza modificaram muito. Deu 5 motivos para acreditar nisso. Super simpático, fechou a palestra com um karaokê. E agora no último dia, galera, abriu mais uma parte dos vencedores. Essa aqui onde está exposto os cases de branding, que, putz, é muita coisa boa. E aqui os cases de packing design, que também é bem legal. A área de design de produto. E a área de Creativity for Good, que são as ideias do bem, algumas que a gente já conhece, algumas coisas novas. Muita coisa boa também. E aqui tem os caras da Digital Catapult, que é uma incubadora de experiências em VR. Os caras estão apresentando aqui o Gravity Sketch, que é um forte concorrente do Tilt Brush, só que 3D e cheio de recurso
O Insta também, ele tá com um stand para vender o Stories. Então se você está vendo isso aqui, você já sabe que é o Stories. Isso é uma coisa legal do JNAD, a importância que ele dá para a indústria, tanto para o futuro dela quanto para os problemas dela. Então eles têm a fundação JNAD, que tem uma série de programas focados nisso, saca só. Aqui alguns big numbers do que eles fizeram no último ano, tanto da parte do New Blood quanto de iniciativas do próprio JNAD. Eles dão cursos grátis, fazem workshop pelo mundo de forma gratuita para estudante. Tem muita coisa legal. Esse painelzinho aqui sobre o que você mudaria na indústria. Então a galera pega aqui e coloca alguns pontos. Acho que a gente precisa fazer alguma coisa assim no Brasil também. E também tacam na cara que tem muita coisa que precisa ser feita. E aqui é falando principalmente sobre os principais problemas da indústria. Desde igualdade de gênero, horas extras, falta de diversidade. Eles não estão só falando, eles estão fazendo. O fato de ter 50% de mulher no júri nas atrações, o New Blood, a iniciativa para os jovens e agora um programa que vai colocar mais pessoas sem faculdade dentro das agências justamente para ter mais diversidade. Woman, o livro da Christina Knight, que está ali dando autógrafos. Eu acabei de pegar com ela, autografado por sinal. Livro que conta a história dela e de várias mulheres criativas de sucesso na publicidade. É isso aí, galera. Chegamos ao fim do JNAD. Gostei muito. Acho que o festival ele é tão legal quanto a premiação. Muito conteúdo, muito propósito, muitos stands legais, mega organizado. O festival é redondo, zero distração. Eu falei pouco da premiação, fiquei muito focado no festival mesmo. Mas é jnad.com, já saiu todos os vencedores. Infelizmente esse ano a gente não ganhou nada. Mas ano que vem nós estamos aí. Obrigado a todos que acompanharam a cobertura, mandaram comentários e feedback. Foi bem legal trazer um pouco do que aconteceu aqui pra vocês. E valeu, galera!